Pessoas, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês estão vendo isso. Para quem não me conhece, meu nome é Marcel e sim, o podcast tá de volta, o canal Eu Tenho Uma Teoria, use a expressão que for, MesaCast. E a conversa de hoje, que é entre mim e vocês, e não com um convidado, ela vai ser dividida em dois eixos aí. O primeiro é o porquê eu parei, e o segundo é por que e como eu vou continuar. Só que o tema dessa vez vai ser justamente o trabalho que eu estou construindo e o modo como isso inevitavelmente se entrelaça com quem eu sou. E sobre essa relação entre o que é público e o que é privado, eu tenho uma teoria. Entrelaçar o que é público e o que é privado, assim, é uma coisa muito brasileira. Eu às vezes fico me questionando, né, quanto isso é uma coisa que não tem tanto lá fora. E sim, tô tomando café, porque sextou, 10h55 da noite, e cá estou eu, tentando manter acordado, porque eu preciso gravar isso logo e parar de adiar. Olha, essa pessoalização é uma coisa muito nossa, né, tem muitos estudiosos que pensam sobre isso, e tem um estudo mais famoso sobre isso, né, que é do Sérgio Buarque de Holanda, que é de ninguém mais, ninguém menos que o pai do Chico Buarque, que diz que essa pessoalidade é um traço muito próprio nosso, que pode ser descambado para corrupção, tem a ver com patrimonialismo, que é a gente pegar, confundir, né, o que é de interesse público e privado, galera se apropriar e tudo mais, enfim, não é sobre isso o tema desse vídeo. Mas assim, seja lá como for, é um traço cultural muito forte nosso, que você pode pensar, por exemplo, quando um carteiro chega na sua casa, ele não vai pegar e falar, eu gostaria de encontrar o senhor Albuquerque. Ele vai falar, quem é o Marcel? Do mesmo modo que você não vê um jogador da NBA chamado Little Ronald from Texas, mas você tem Ronaldinho Gaúcho. Você tem na história do futebol brasileiro aí, né, boa parte dos jogadores famosos são conhecidos por apelido. Agora, para além do que é um traço cultural nosso, evidentemente também existe o que é um recorte histórico, o que é o nosso tempo. Eu dizia muito isso em sala, que a gente é batizado pelos nossos netos quando a gente fala em termos de história, né? Ninguém chamava a Idade Média de Idade Média enquanto ela estava rolando. Hoje, né, frequentemente a gente chama de pós-modernidade ou de modernidade tardia, o nosso tempo. Um dos tempos mais famosos, que inclusive conseguiu estourar a bolha do meio acadêmico, o Zygmunt Bauman, um velhinho que faleceu acho que lá no comecinho de 2017. Você encontra muitos vídeos dele no YouTube. Ele, dentre os muitos livros que ele fala lá, né, quase que uma saga sobre blá blá blá, líquido, ele fala o seguinte, que a pós-modernidade ela começa no dia em que uma mulher de mais de 40 anos liga, nos anos 80, para um programa de televisão e fala o seguinte, eu nunca gozei, e ela era casada. Essa exposição do que era ali a vida privada dela, num espaço absolutamente público, demarca uma fragilização de fronteiras históricas, que seria justamente a grande marca da pós-modernidade. A gente tem exemplos disso no cinema, quando a gente tem dificuldade absoluta cada vez mais de conseguir pensar o que é vilão, o que é o herói. Cada vez mais, quando a gente olha para o mundo da tecnologia, para as IAs, por exemplo, a gente assiste os vídeos. Esses dias eu vi no perfil do Mosca, meu amigo, né? Coisas para ver chapado. E eram vários animais caindo ali de um cabum da vida, assim. Cara, assim, eu sei que é mentira pelo contexto, mas parece demais real. Esses dias agora também, né, o Al Pacino, depois do falecimento da Diane Keaton, inclusive uma referência zaça pra mim, fez alguns dos meus filmes favoritos. E aí, assim, uma declaração, meio que um pedido de perdão pelo quanto ele não ficou com ela, apesar dos dois terem tido envolvimentos, né, duradouros ali. Now she's gone, and I find myself praying not something I do often, that she's at peace. E você vê com ele aí, enfim, cada vez mais a gente tem essa dificuldade de discernir essas fronteiras. No mundo do trabalho, o que é home office, o que não é home office, quando é horário de trabalho, quando não é, o que, né, a pandemia acabou escancarando pra gente. Quando a gente fala de globalização, o que é brasileiro, o que é estrangeiro. A pizza, ela é italiana, mas ela, no final de contas, embora seja mais tradicional na Itália, parece que ela surgiu no Egito, há quem diga que tenha surgido na China. Mas se eu como todo dia aqui, isso não é um lanche brasileiro? Não como todo dia, né? Mas enfim, se é uma coisa tão recorrente que brasileiros comam, como é que eu posso dizer que não faz parte da nossa cultura? Enfim, o que você nota? A gente vive um tempo em que essas fronteiras, que são supostamente antagônicas, foram se tornando fragilizadas. E o que isso tem a ver com a volta agora do canal? As redes sociais são um espaço público ou são um espaço privado? Essa confusão, ela é frequentemente a abertura para um portal que é das pessoas se sentirem
permitidas e até mesmo convidadas de falar sobre a sua vida pessoal. Porque, no final de contas, é um espaço que é público, eu tô postando coisas ali, ainda mais pelo fato, no meu caso, de ter me tornado, de alguma forma, uma figura pública, mas ao mesmo tempo, muitas vezes eu tô só falando alguma coisa da minha vida, direcionada pra alguém, pra uma pessoa, que pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um romance. E se isso é um problema muitas vezes nesses chips, essa também é essa confusão, um espaço do ódio. Porque você não diria muitas coisas, quase nada do que você vira e tem coragem de falar sobre a vida do outro na internet. Você não falaria isso na fila do banco. Você não pararia o senhorzinho pra virar e falar, nossa, que barriga é essa? Você não viraria um casal que acabou de terminar pra virar e falar assim, nossa, vocês eram mais felizes juntos. E essa confusão que foi fazendo, por exemplo, com que paparazzi virassem uma profissão obsoleta. Porque algumas pessoas, de fato, comercializam essa vida privada. Não é meu caso. Eu não tenho interesse de que algum dia vire isso. E aí eu preciso dizer que, assim, isso faz parte do nosso tempo mesmo. Agora, o fato de movimentos do mundo existirem não é sinônimo de que a gente precise simplesmente aceitar de forma passiva. Tem uma frase famosa em que o Marx diz que os homens, aí como metonímia, né, da humanidade, constroem a história, mas não como querem. Porque as condições, de alguma forma, vão construindo o que a gente vai poder fazer em termos de história. Do mesmo modo, eu entendo que atuar numa área pública, por mais que isso de alguma forma restrinja, condicione o modo como eu vou existir, o modo como a gente vai se comunicar, isso não significa que eu deixo de pertencer a mim mesmo. O que traz para mim uma ponte aí dos motivos pelos quais eu precisei dar uma respirada. Vai só incoerente o que eu vou falar da minha vida privada, porque eu acho que eu preciso falar de alguma forma disso aqui. Por mais estranho que pareça, eu tô tentando criar uma comunidade, um grupo específico aqui que me veja mais do que como um membro da Netolab, como primo do Felipe Neto, que cada vez menos é o que acontece quando uma pessoa me encontra, mas eventualmente, em especial quando a pessoa é mais velha e não sabe quem sou eu, vai de repente o sobrinho, a filha, a neta vai pedir uma foto e os avós, enfim, perguntam quem é. Aí muitas vezes falam, primo do Felipe Neto, como se eu não tivesse uma profissão, né? Se a profissão fosse ser parente, me sinto quase que, né, num período medieval. Mas enfim, eu vou falar da minha vida privada aqui, apesar de meio contraditório, porque eu tenho um propósito didático, com um toque, confesso, de deboche. Não porque a minha vida privada, ela seja particularmente relevante. Não porque eu tenho obrigação, não porque eu me ache famoso por isso, porque eu tenho um ponto. Eu faço terapia há 2 anos. Há 2 anos mesmo, quando esse vídeo está sendo gravado. E esse vídeo vai ser meio que terapêutico mesmo, assim. Agora, enfim, comecei a fazer terapia por conflitos internos que eu precisaria fazer, né? Uma exposição em outro vídeo, uma coisa que, enfim, tem a ver com um histórico, meu pai biológico, com a minha mãe. E que, enfim, eu acho que não é momento de eu falar sobre isso. O fato que eu aprendi nesses últimos 2 anos na terapia, que eu tenho depressão, que ela não tem cura e que eu preciso lidar com ela. E eu venho, enfim, aprendendo mecanismos, né, para lidar com isso nos últimos 2 anos. Acontece, vamos lá, comecei a fazer terapia em novembro, se eu não me engano, de 2023. De forma meio tardia, eu, apesar de ter feito curso de psicanálise, né, para quem não sabe, para você estudar psicanálise basta que você tenha um ensino superior. Eu fui fazer curso de psicanálise, acabei questionando algumas coisas ali, embora eu goste bastante, tenho um fascínio pela psicologia, que ela é uma das filhas aí que provocam mais orgulho na filosofia. Por algum motivo, sempre adiei, assim, acho que eu tinha medo de conhecer alguns demônios meus. Ou um pouquinho de pedância mesmo, de achar que eu era autossuficiente no modo como eu lidaria, como eu lidava com os meus problemas, achar que eu era bem resolvido demais, enfim. Acontece que minha mãe faleceu dia 5 de fevereiro de 2024, portanto, há 1 ano e 8 meses. E isso foi, assim, um ponto de virada na minha vida, porque acho que eu não preciso dizer, né, o que é essa experiência de perder uma mãe, mesmo que você não tenha perdido a sua ainda. E assim, não é como se a morte fosse uma novidade pra mim. Eu perdi meu pai há 17 anos. Então eu sabia o que era aquilo. Mas por mais que meu pai fosse um tanto herói, uma figura de referência pra mim, de resolver coisas, a minha mãe, assim, ela sonhou muito comigo, assim. Ela não pôde ter filho por muitos anos, uma série de procedimentos, passou por muito perrengue para que eu nascesse e me tratava como um milagre, assim, ela não cansava de falar sobre isso. É isso, assim, me abalou de um modo que eu sinto que a pessoa, acho não, eu tenho convicção, a pessoa que mais me amou na minha vida foi ela, é a pessoa que mais vai ter me amado e essa perda mexeu demais comigo. Você imagina,
Meu pai, ele até faleceu, ele teve 4 infartos. A minha mãe, ela faleceu do nada, um mal súbito. Eu tava gravando com o Vitor Monteiro. Estava gravando um bar temático. De repente, minha sobrinha começa a ficar ligando. Eu tava no modo avião, acabo conseguindo atender um momento. E aí, ela teve um acidente em casa. E eu, sem muito indício, vou no caminho do hospital, assim, era longe pra um cacete, trânsito do Rio de Janeiro. Já, de alguma forma, sei lá, não sei se era um sussurro aí do divino, que eu tinha a convicção, assim, minha mãe morreu. Eu cheguei no hospital, eu reconheci muito rápido ali o protocolo médico, entendendo ali no segundo passo, ok, cara, ela faleceu. E isso mudou minha vida. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. Eu cheguei no ápice do desespero, que eu não vou descrever aqui, acho que vocês não merecem isso, e eu acho que, além de tudo, é um ponto muito sensível, vocês devem, certo exercício de imaginação, entender o que eu tô falando. Cheguei ali no meu limite, e, enfim, foi, o mais difícil possível. Porque, enfim, apesar do jeitinho estabanado da minha mãe, ela era, como diz lá a Meredith Grey, ela era a minha pessoa no mundo. Então, perder minha mãe foi quase como perder um braço. Perder e ainda sentir coçar, eu ainda sinto. Dizem que a saudade dela é mais ou menos como aquele braço fantasma que falam quando uma pessoa perde, um membro. Depois disso, acabei terminando o relacionamento, 3 meses depois, com alguém de quem eu tinha acabado de virar chefe. Isso, obviamente, não é fácil. A gente resolveu não dar satisfação ao público. E, paralelamente, assim, eu fui dando mais espaço, fundo da Marcela, mais espaço pra ela no canal, Pra quem não sabe, hoje, sou diretor, há 2 anos aí, e além disso tudo, assim, o Felipe, na prática, na maior parte dos casos, ele é mais um host. Ele decide pouca coisa. Boa parte das coisas operacionais, de roteiro, algo comercial, sou eu que toco. Quem vai participar de um vídeo, quando o vídeo vai ser gravado, qual é a pauta do vídeo, sou eu que toco. Como eu disse, incluindo aí essa parte de fazer a Netolab, criar uma identidade, o que demandava lá mais de um ano antes do canal Netolab ser lançado, das pessoas estarem aparecendo. Então, assim, eu fui aumentando essa participação, o que foi fazendo as pessoas vendo mais a Marcela, acabando aumentando o chip, enquanto a gente já tinha se separado. Até aí tá tudo bem, as pessoas não sabiam. Mas aí eu comuniquei num podcast, na época, ainda existia, que era o Desencontros, do Matheus Fiore e do Felipe Leão. Felipe Leão, junto com a Bruna, inclusive, agora tem o Vertigem, que é um outro podcast. E aí, enfim, eu preciso falar pra vocês que depois de stories mencionando isso, o Felipe falando sobre isso, assim, esses edits, eles não soam homenagem pra gente. Passado um ano de ter comunicado isso, 1 ano e meio de término, assim, nós somos pessoas de carne e osso. Ninguém é personagem de novela. Não é como se a gente fosse um ator que desempenhasse um personagem, que quando acaba a novela, você pegou e execrou o personagem, tudo bem, o ator segue ali límpido. Não. O Marcel, por mais que ele não seja exatamente o que eu sou, porque nunca ninguém é, todo mundo é sempre só um vulto, sobretudo quando a gente fala de produção de conteúdo que é para entretenimento, que não é um papo tão sério. Se é um vulto de quem você é na realidade, as pessoas precisam ter um nível de cuidado diferente. Se essa falta de tato já é, assim, chatíssima, pior ainda quando as pessoas cobram. Outro dia, eu falei sobre isso, dentro de todo um contexto da morte da minha mãe, sobre términos, depressão. Fiz um post, E uma garota teve a audácia, a coragem de dizer que então era pra eu não trabalhar com internet, se eu vou reclamar disso. Eu sei, assim, claro, mas Marcel, a faixa etária. Olha, meu ponto é, honestamente, se os pais não educam, ou eu vou falar de boa no primeiro momento, no segundo momento, através do esporro, ou vou te ignorar, não tem jeito. Eu vou ter que te bloquear, eu vou ter que pegar e virar e falar, assim, algum limite precisa ser estabelecido. Porque é isso, assim, só não vai ser como eu faria se os filhos fossem meus. O fato é, tudo bem curtirem um casal, admirarem, mas eu nunca comercializei a minha vida privada. E, ainda que eu tivesse, depois que a pessoa pede para não insistirem, que aquilo tá corroendo ela, custa a curiosidade. Eu entendo, é o que move a nossa espécie. Agora, invadir a dignidade do outro é o que destrói. E de lá pra cá, do falecimento da minha mãe até hoje, eu fui tentando me reanimar. Eu tinha 3 projetos para 2025. O primeiro, voltar à aula. O segundo, iniciar o canal Netolab. E o terceiro, esse aqui. Eu tenho uma teoria. No final de contas, um encontro desses 2 mundos, Da sala de aula com o entretenimento ali do canal Netolab, por mais que não seja
um foco de cultura pop, até tendo 2 quadros bem centrados nisso, né? O Almoço Completo, que eu acabei saindo do elenco, e o outro, né, bastante óbvio, que eu Era Uma Vez, que é uma pegada mais ou menos disso aqui, só que bem popzona mesmo. E claro, né, sem a parte densa, teórica, porque é outra pegada, é uma fatia muito maior no público. Aqui a gente tem um público mais nichado e eu achei que era isso que eu devia fazer mesmo. No meio disso tudo, eu entrei num novo relacionamento com a Ana, que é tão emocionada quanto eu, ou enfim, né, assim eu entendi, e que foi muito incentivadora disso tudo, né, dos 2 canais, Netolab, desse aqui, e eu achei pela segunda vez que eu ia, de fato, assim, casar. Assim, eu achei antes já, dessa vez era um contexto mais favorável, de idade, de condição financeira, blá blá blá. E aí, no meio disso tudo, eu tive um primeiro baque, que foi, eu voltei a dar aula, e num pré-vestibular que eu era uma referência, eu dei aula lá por 7 anos, eu parei pra trabalhar no canal do Felipe porque eu não conseguia conciliar. E eu não foi igual, assim, eu sempre tive muitas turmas, cheguei ao ápice de ter, por incrível que pareça, 27 turmas ao mesmo tempo. Eu peguei só 2 turmas porque era o que dava. Só que 2 turmas é roleta russa. E se as 2 turmas não gostarem de mim, porque isso acontece. E não rolou química, eu sinto que assim, foi como se eu tivesse voltado numa ex que o timing já foi. Timing's a bitch, como fala lá, né? A Robin pro Ted em How I Met Your Mother. What's that? Timing. But timing's a bitch. E aí, enfim, não foi bacana, acabei saindo, não foi uma experiência legal ter voltado. E no meio disso, logo depois, eu criei o canal. O canal Eu Tenho Uma Teoria. Eu tava muito ansioso pra isso, porque isso aqui é um sonho antigo. Eu penso nisso desde a pandemia. Eu tava, para além de ansioso, me sentindo, né, que vem junto ali com a ansiedade, tava me sentindo pressionado. Ter saído do pré, né, ter tentado voltar da aula e isso ter sido tão negativo, ter sido difícil de conciliar também em termos de tempo. Esse começo do novo canal, tudo isso me deixou, de alguma forma, com uma angústia que talvez tenha implicado no relacionamento. Tanto quanto os edits, as comparações, as inseguranças, né? Mais que compreensíveis. Enfim, a gente acabou dando um tempo, dias depois do canal ser lançado, e aí tudo começa a degringolar, que eu confesso que, assim, essa foi uma das grandes frustrações da minha vida pelo modo como as coisas pareciam muito rapidamente estar se desenrolando. Não estava nos meus planos conhecer alguém em 2025, mas tudo parecia se encaixar, e assim, como minha mãe partiu, subitamente o relacionamento acabou. Obviamente eu não posso colocar tudo na conta do público, nem de perto, aliás, mas enfim, teve seu peso. Pior do que a invasividade é o sadismo, é aquele desejozinho de ser cruel, né? Outro dia uma menina pegou e comentou uma foto antiga. Vai lembrar sim. Que isso, mano? Que alucinação é essa, assim? Mas enfim, de resto, o que é nosso. Eu não vou entrar em detalhes de nenhum dos términos, porque isso compete a gente. Eu tô falando sobre Marcel aqui, tá bom? O fato foi assim, que o cara, emocionado, como eu deixo inclusive muito claro ali no primeiro vídeo, falando justamente, né, na comparação com o Ted, o cara de declarações desde o Orkut, aliás, muito antes do Orkut, de cartinhas que eu já fazia. Assim, eu entendi que é hora de ter um segundo Instagram privado e quem sabe, assim, passar a dedicar esses inscritos. Eu acabava fazendo declarações de todos os tipos, não só pra namoradas, faço pra amigos, alguns que vocês nem conhecem, pra familiares e tudo mais. Tá na hora, talvez, de dedicar esses inscritos à literatura, para começar a escrever coisas que virem públicas e se desvinculem minimamente da minha vida privada. Esses dias eu vi de uma fã o seguinte: Marcel, não acho que você seja emocionado pelo que você fala, das pessoas que você fala, porque você fala de pessoas muito diferentes. Quem acha que você fala só, né, de amores, é um pouco desatento. De amores óbvios, né, de romances. O problema talvez seja, eventualmente, a precipitação de você já expor. Eu nunca tinha pensado isso, né, nessa ansiedade projetiva, inclusive, de tornar a coisa pública. Mas eu concordei. E a real é, esse acúmulo de perdas, somada à irritação com o público, fez eu perder um pouco do interesse nisso aqui. Que é uma merda, porque era um sonho. A verdade é que eu soube sempre, muito bem, quem eu era, ou quem eu sou. E eu sinto que eu perdi um pouquinho isso nesse tempo. Que eu deixei de ter esse encontro comigo mesmo, porque de repente eu tive que me preocupar, me agradar um público de quem eu não sou exatamente o perfil, ou não de maneira genérica, né? Eu acho que eu sou por uma parte. Eu acho que esperam de mim uma coisa aqui lá do canal que é mais uma performance do que quem eu sou espontaneamente. Então assim, junto a isso, eu precisava lançar o canal Netolab. E eu tive que dedicar uma energia imensa para aquilo ali. Uma energia que já vinha, se você entendeu essa história até aqui, drenada. Foi quando apareceu a viagem para os Estados Unidos, com o Felipe, Brownie, a Ju, Sabrina,
Vitorinha. E assim, foi um alívio, honestamente. Eu continuei trabalhando um pouco lá pro canal Natolab e eu entendi que era hora de respirar. Dito isso tudo, eu vou continuar? Sim, e por 3 motivos simples. Primeiro deles, apesar dessa carinha de playboy, eu já passei muito perrengue na vida, assim. Eu não consigo mensurar ou listar pra vocês rapidamente, mas assim, enquanto eu dava aula em colégio público em Angra, por exemplo, eu dormia no que era quase que aquela casa, aquele quarto branco do Big Brother, sabe? Eu morei num alojamento lá. Por muito tempo, era só quarto branco, ia tomar banho no que era um vestiáriozaço coletivo, enfim, já morei em muita rua que não tinha asfalto, já passei perrengues do tipo, enfim, R$8 a hora aula, já foi o quanto eu ganhei por anos. Então assim, em segundo lugar, a luta dos meus pais, assim, pelos perrengues que eles passaram para que eu pudesse minimamente estar aqui, essa luta não pode ter sido em vão, sabe? Não pode. E em terceiro e último lugar, porque apesar de uma postura de partir do público, aqui a gente está construindo algo saudável, que me abastece e que está começando a ter algum saldo. Aliás, saldo esse que é esquizofrênico. Eu tô concorrendo a um prêmio, um dos maiores prêmios da internet brasileira, que é o Influence Me. Eu tô concorrendo à categoria de arte e cultura, por sinal o link tá aqui embaixo na descrição para que você vote. Eu evitei de pegar e fazer maior alarde em relação a isso. Por quê? Porque eu sei que o fandom do Felipe, da Natolab, são muito assim do engajamento. Mas eu sei que isso ainda não é muito sobre mim. Eu sei que eu tô construindo isso. Eu não acho que eu não sou merecedor do reconhecimento, mas é meio loucura eu estar numa final com a Rafaela Tuma, que inclusive veio nesse podcast aqui já, e com o Peter Jordan. Assim, é uma insanidade. O tamanho dessas pessoas na internet e o meu tamanho na internet. Então assim, sim, existe uma síndromezinha de impostor aí no meio? Tá. Enfim, né? Eu tenho dimensão de um certo falseamento da votação por trabalhar com o Felipe. E eu ainda não me sinto alguém que tá conquistando essas coisas por mim mesmo, mas porque eu sou uma das pessoas que calhou de trabalhar com ele. Porque, enfim, o canal Natolab, que é esse segundo canal, um spin-off que sai do Felipe, ele é uma tentativa de ser autoral. Eu precisei de muito tempo para pensar aquilo ali, não pensei sozinho, é um trabalho absolutamente coletivo, mas eu quero ainda mais ter um público meu. E esse público muito meu não tem como ser lá. Porque no canal do Felipe, eu muitas vezes me sinto meio que invasor, o pessoal fica meio incomodado, eu queria ver muito ele. E porque, enfim, né, pelo formato do canal, eu sei que eu não aproveito nem de perto o que eu tenho de melhor. No canal Natolab eu sinto que um pouco mais. Só que, enfim, agora vão mudar algumas coisas. A primeira delas, houve uma questão com um espaço que eu gravava, um Professional Studio, e assim, uma questão de estrutura, do quanto seria viável continuar lá. Cenário lindo. Mais do que isso, o Focas, que é o dono lá, é um baita cara, que me ajudou de muitas formas. Eu espero um dia poder retribuir a esse cara o que ele fez por mim nesses poucos meses ali. Mas o fato é, você tá vendo esse cenário aqui? Que é a casa do Bruno, meu amigo, Bruno Correia. E eu ainda não sei qual vai ser o meu cenário. Então talvez você perceba aí cenários itinerantes. Então eu preciso trazer aqui um grande ponto. Quem é rico é o Felipe, tá? É importante falar isso, tá? Eu realmente preciso de parceiros e eu acho que o prêmio, eu acho que os engajamentos da galera já apresentam um tantinho aí desse potencial. Então a Creality, ela é uma parceira minha, né? Mais para as redes sociais, um pouquinho aqui, mas já tá para acabar esse contrato. Então eu preciso que você que tá vendo isso aí, por acaso, olha para podcasts como investimentos plausíveis. Vem aqui. E aí, estou pensando até em criar um apoia-se aí para ver se ajuda a criar uma estrutura para isso. Porque, como eu disse, o Felipe, o Clube do Livro acabou e também me desfalcou aí financeiramente, voltou, além de ser toda uma lacuna minha como professora e muitas coisas emboladas. E assim, quando eu pensei esse podcast aqui, ele era como uma conversa, faltando uma semana para começar o podcast, muito aqui, olha só. Eu acho que eu preciso dar um toque mais meu, onde aparecem as teorias, onde eu tenho maior controle, né? Porque às vezes o convidado não tá tão ambientado com as obras que eu vou mencionar, ou às vezes ele tá muito das obras, mas ele não tem muito repertório mais, enfim, de teorias. E, enfim, é possível que eu retome as conversas. O que vai acontecer? Eu vou terminar de publicar os papos que eu já tive com a Beatriz Brantes, com o Michel Conforado, com o Barbarouça e com o Vitor Soares. E terminando isso, eu vou passar a publicar 2 vídeos por semana meus apenas. Talvez eu volte, dependendo aí de contatos com estúdios, com possibilidades a ter papos com convidados, mas isso a princípio vai ser suspenso ali a partir mais ou menos da metade de novembro. E não só por falta de estrutura, sendo muito honesto, porque esse meu tesão pela sala de aula, pela teoria, por, enfim, discutir coisas, acaba sendo melhor explorado assim. Sou muito feliz pelos papos que eu tive,
por ter conhecido pessoas tão incríveis, algumas que eu já admirava há muito tempo, tipo Chico Bosco, a Viviane Mosé, algumas que eu vinha vendo há menos tempo, né? A Bia, a Rafa, nas redes sociais. Mas eu acho que o que eu devo fazer, estou tentando convencer o cidadão que mora nessa casa aqui a ter um podcast, aí de maneira mais ampla, com papos menos nichados, e aí sim com convidados, e deixar aqui esse espaço, para ser um espaço em que eu falo de cultura, em que eu falo de arte, em que eu falo de mídia, e no meio desse bolo, eu meto ali uma teoriazinha, né? Um pouquinho de filosofia, um pouquinho de sociologia, um pouquinho de psicologia. E no meio desse bolo aí, lá no começo do ano que vem, aí se você tá pensando, Marcelo, agora então vai ser um canal mais educativo? Não, não vai ser um canal no sentido educacional, hard da coisa. Eu até vou montar uma plataforma no começo do ano que vem com Clayson Felizola, se tudo der certo, né? Já tô começando a anunciar, né? Pra criar aí, né? Esse burburinho, essa vontade, que aí de fato é relacionando filosofia. Clayson, que também é dessa área, que também trabalhou com o Felipe, a gente vai pegar e vai abordar de maneira mais formal a filosofia, mas dentro de contextos aí que fazem parte do nosso cotidiano. E aqui, falando ainda de cotidiano, mas não só através de filmes, através de séries, mas eu tô pensando aí, ó, você vai ver uma remodelada, até com os reacts aqui, tá bom? O fato é, eu só consigo falar do mundo através de mim. Porque, enfim, eu só fui eu mesmo. Eu acho que no final de contas todo mundo faz isso. A diferença é que eu tenho, talvez, enfim, um pouco mais de consciência de que eu tô fazendo isso. Lembro uma vez que eu fui ao médico, ele me perguntou, Marcel, essa dor que você tá sentindo no punho, ela é normal? Eu não sei, porque, né? Eu só fui eu só tive esse corpo, eu não sei qual que é a dor média. A gente só consegue olhar para a realidade através da gente mesmo. A questão é que de alguma forma eu gosto, com esse olhar meio de deixar extravasar as minhas críticas, as minhas percepções através da minha experiência. Então, assim, acho que nesse sentido, esse novo momento aqui do canal é um certo reencontro. Enfim, desabafo feito. Eu sou uma pessoa acostumada a deixar aí. A minha infância foi feita de me mudar de cidade em cidade, fugindo de agiotas, porque meus pais fizeram dívidas, de perder contato com meus amiguinhos porque não tinha redes sociais na época. Depois, enfim, 2008, depois de 2024, de perder meus pais, de ter tido vários relacionamentos. Mas eu também sou a pessoa que aprende a se adaptar. Porque essa foi uma habilidade que eu precisei desenvolver para sobreviver, não só fisicamente, mas afetivamente. E disso tudo, é por isso que eu tenho uma teoria, que eu tenho uma lição para você. Perto demais, seja no nível de beleza americana, seja no nível de Closer, ou, enfim, de mim, de você. Ninguém é herói, ninguém é ídolo, tudo é muito diferente do que você vê nas redes. Todo mundo é fake na internet, mesmo sem querer. E aí as fronteiras no nosso tempo, na pós-modernidade, podem até parecer que deixaram de existir. Mas elas ainda existem, ainda existe. O que é público, o que é privado, o que é meu, o que é nosso. E que bom! Enfim, eu espero poder inspirar pessoas, eventualmente divertir, fazer seu tempo valer, mas idolatria é sempre, sempre um problema. Cara, se permite ser seu. Então, assim, tenham, no máximo, referências. Eu tenho algumas que eu conversei aqui, outras tantas que eu quero conversar, talvez apareçam aqui de algum modo ainda, que eu ainda não entendi. E mais aquelas que, enfim, estão aí em tantas obras que a gente ainda vai falar nesse podcast. Ai, e se você ficou até aqui nesse desabafo, explicação, tentativa de seguir adiante, te agradeço demais, mandando para você um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Caso a gente não se veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, mas tudo dando certo, a gente se encontra de novo no próximo e nos muitos próximos vídeos desse canal. Tchau, tchau, pessoal.